por que que nós vamos ver, né, ondulatória com muito carinho? Se você vier aqui na minha página, você vai lá profabud.com.br, vem aqui em material gratuito. Aqui você tem a matriz de Enem de Física. Abre ela, você vai dar de cara com uma coisa aqui muito interessante. Habilidade 1, que é o que o Enem cobra, são competências e habilidades, né? Competência é como se fosse o tronco de uma árvore, um galho mais grosso, e as habilidades fossem os galhos mais finos, pertencente àquele galho mais grosso. Então, competência de área 1, habilidade 1. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, Abud, relacionando-os. Oi, eu não sei se é só pra mim, nem sei se é pra gente ler, mas eu não tô conseguindo ler, não. você não está conseguindo ler ou você não está vendo? Não, tá tudo embaralhado. E agora? Agora já melhorou, já dá pra ler. Você clica nos três pontinhos, sabe, do canto da tela, ali embaixo, e vai Certo. em configurações e coloca para o seu vídeo ficar em alta definição, porque às Então, vezes pera. ele reduz a definição e você não consegue ler as coisas e tal. Olha aí se deu certo. Tem, acho que não tem escrito aqui, não. Sabe aqueles três pontinhos? Ou você está no O celular ou no celular, computador? computador. Viu? Clicou nos três pontinhos? Cliquei, Configurações. cliquei. Vai em vídeo. Pronto. Estava em resolução de saída e resolução de entrada? Aham. Coloca alta definição aí. Ah, tá. Não deixa automático não, deixa em alta definição. Que aí melhora a qualidade da sua imagem. Deu certo? Deu. Melhorou demais. É. Ó, reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os ao seu uso em diferentes contextos. A prova do Enem ela é baseada em habilidades, competências. Cada habilidade que eu listei aqui está relacionada à física. E ela tem que cair pelo menos uma vez na prova. Ela pode cair até duas vezes. Tá? Olha só, a habilidade 1 ela é muito clara. Sempre vai ter pelo menos uma questão de ondulatória na prova do Enem. Assim como a habilidade 5, olha só, dimensionar circuitos elétricos de uso cotidiano. Então, toda prova do Enem tem que ter uma questão de circuitos. Às vezes vem até duas. Já caiu 3 questões de circuitos uma vez no Enem. Então, são as duas matérias que eu posso falar para vocês com certeza que vão cair no Enem. Sempre cai, são as duas matérias que caem em toda prova, porque a prova do Enem ela tem que trazer toda a habilidade pelo menos uma vez. Tá? Então, ondulatória é tão importante quanto os circuitos elétricos, tá bom? Então, vamos lá. Ondulatória. Quem arrisca aí me dizer o que é onda? Vocês já estudaram ondulatória no segundo ano do segundo grau. O que é uma onda? E por que a gente estuda isso aí tão a fundo na física? Sem ser para o Enem, é claro, né? Ninguém quer arriscar? Vocês têm muito medo É de um errar. meio de propagação. Não, a onda ela pode utilizar de um meio de propagação para se movimentar, mas ela não é um meio de propagação. Onda é uma maneira que a natureza tem de enviar energia de um lugar até outro, sem nunca enviar matéria, sem nunca enviar massa, né, junto com essa energia. Então a gente classifica a onda dessa forma. Ó. Ondas são perturbações que se propagam pelo espaço, então elas vão de um lugar a outro, levando consigo energia sem levar massa. Tá? Então, assim, quando eu estou falando com vocês, eu estou emitindo ondas sonoras, que são ondas que transmitem energia. Essas ondas sonoras elas são
transformadas em ondas eletromagnéticas pelo meu microfone. E elas são mandadas para o meu computador através desse fiozinho aqui, ó. Meu computador codifica essas ondas eletromagnéticas em uns e zeros, uma linguagem binária. Essa linguagem binária, ela vai através de uma onda eletromagnética pela fibra ótica até o meu provedor de internet. Meu provedor de internet envia outra onda eletromagnética para o satélite. O satélite devolve para a antena do provedor de vocês, que vai até o computador ou celular de vocês. E o alto-falante converte essa onda eletromagnética em uma onda mecânica de novo, que é o som. Isso tudo sem eu nem transportar nenhum grama, nem um miligrama, nem uma nanograma de massa até o ouvido de vocês. É só um transporte de energia, então. Tá? E a gente vai aprender a classificar as ondas. A gente vai começar... A gente pode classificar as ondas quanto à natureza, como elas nascem, como elas se propagam, quanto à direção de vibração delas. E a gente pode também classificar com relação à direção de propagação. Como uma onda nasce, como ela vibra e para onde ela vai. São as 3 maneiras que a gente pode classificar uma onda. E aí, galera, eu já tenho aqui também, no final da aula, para passar para vocês, um outro mapa mental da classificação das ondas. Olha só. No final da aula, vocês vão entender isso aqui. Ondas são perturbações que se propagam para transmitir energia sem nunca transmitir matéria. Aí eu falo, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, tá vendo? Então, no final da aula, eu mando isso aqui para vocês consultarem. Mas vamos entender primeiro. Natureza. Como as ondas nascem? Bom, vamos chamar isso aqui de A, B e C. Vamos ver primeiro o tema A. Essas ondas, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, tá? Mas vamos ver as mecânicas primeiro. Antigamente, até iníciozinho do século XX, os cientistas achavam que todas as ondas precisavam de um meio para se propagar. Elas nasciam em um meio e se propagavam através de um meio. As ondas mecânicas são assim, mas depois eles descobriram que existiam ondas que nem precisavam de um meio para se propagar. Tá? As ondas mecânicas, o exemplo mais claro é o som, né? A gente usa das palavras, do som, da voz para se comunicar aí o dia inteiro. A gente fala milhares de palavras por dia. Ele só consegue se propagar, né, das minhas pregas vocais até os ouvidos de vocês, né? Vamos supor que vocês estivessem aqui, né, em frente a mim, numa aula presencial. Vocês estariam recebendo essas ondas através do ar, que é o meio de propagação pelo qual a minha voz vai conseguir chegar até o ouvido de vocês, caso vocês estivessem aqui no meu escritório assistindo essa aula. Tá? Então, da mesma forma que se eu bater na mesa, eu vou criar uma oscilação. Se eu bater no microfone, eu estou criando uma onda mecânica. Ó, eu bati na mesa, o vizinho respondeu. Peraí. Ó, ele está respondendo. Viu? Como que o vizinho escutou meu batido na mesa, gente? Eu bati na mesa, essa vibração se propagou pelo MDF, né? Esse compensado, um resto de madeira prensado, né? E foi até o chão do meu quarto. Do chão do meu quarto, ela fez, né, que o chão do meu quarto é o teto do vizinho, fez o teto do vizinho vibrar, fez as paredes do vizinho vibrar, que colocou o ar em movimento e ele escutou. Tá vendo? E tudo isso são ondas mecânicas se propagando através de um meio material. Tá? Então, elas nascem
e se propagam através de um meio material. Abud, Oi? quando tem parede em local que tem som alto, só que a parede é própria para o som não sair, como que funciona? O que que a parede faz para o som não propagar? Geralmente essa parede ela tem uma cobertura de espuma, não tem? Acho que é Porque espuma e plástico. é, o som ele bate na espuma e em vez da espuma transmitir esse som para a parede, ela absorve, né? Ela tem uma certa elasticidade, então ela absorve o som ali, antes de chegar na parede propriamente dita. A parede de tijolos não isola o som. A minha esposa deve estar ouvindo aqui tudo que eu estou falando, né? Ela acompanha as minhas aulas aqui, coitada. Por quê? Porque as paredes aqui não são isolantes acústicos. Futuramente, quando eu construir minha casa, eu vou ter um quartozinho isolado acusticamente para mim, né? Colocar um arzinho condicionado e tal, para não ficar muito quente, né? Para eu poder tocar meu violão, gritar até, né? Dar minhas aulas sem que esse som se propague para fora. Olha como é que é interessante. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui, quer ver? Vou abrir aqui. Eu tenho alguns vídeos salvos aqui. Aqui tem vídeo de ressonância. Vocês vão ver, quer ver? Mas tem um videozinho aqui. Não é possível que esse é o que eu mais utilizava antigamente. Não tem. Mas eu acho ele aqui rapidinho, quer ver? Vou mostrar para vocês como que isso faz diferença. Tem um link do YouTube aqui. Vou até salvar ele. Que aí eu vou compartilhar, né? Como eu faço, vou compartilhar a guia com vocês para que vocês consigam ouvir, tá? Porque eu ainda não descobri uma maneira do OBS pegar o som do desktop e mandar para vocês. Então, é mais no finalzinho. Quer ver que eu quero que vocês vejam aqui, ó. Tá em inglês, mas vocês são craques, eu tenho certeza que vocês vão entender, tá? Qualquer coisa a gente traduz. Deixa eu ver se tem legenda para isso aqui já, com tradução. Traduzir, não deve ficar muito bom não, mas já dá pra, já quebra o nosso galho, tá? Então, ó, duas câmaras, né? Olha só. I'm going to play you a couple of notes on my saxophone in this room, which is made up of very hard brick walls. And in this special room, we have foam wedges on the walls, the ceiling, and even the floor. And things sound a little different. Take a look again at these two rooms made from two different materials, brick and foam. Esse é um videozinho que eu uso com os meus alunos quando eu estou começando a trabalhar com ondulatória, sabe? Ele tem algumas perguntas. Aí o que faz, qual é a diferença do som, né? Comparando essas duas salas. E depois outra perguntinha assim, o que causa essa diferença, né? Você viu que uma parede é uma parede de tijolos duros e esses tijolos eles refletem a onda, né? Porque toda onda não é só a luz, não, ela pode ser refletida. Enquanto a espuma, a hora que chega aquela onda na espuma, ela absorve, ela não reflete. Então não dá aquele eco. É completamente diferente, né? O som nas paredes de tijolos e o som num estúdio de gravação, que ele é feito já para não ter eco, né?
E aqui por exemplo, esse meu microfone aqui, ele é unidirecional, ele só pega o que está saindo da minha voz. Agora, olha a diferença se eu pegar o microfone do meu notebook, olha só. Estou usando o microfone do notebook agora, olha a diferença, porque as paredes aqui do meu escritório, elas não são feitas de espuma. Então, vocês escutam a minha voz que está refletindo nas paredes da eco, né? Viram a diferença? A diferença é gigante, né? Tá? Então, essas ondas mecânicas nascem e se propagam através de um meio material. Você chega à conclusão, então, que elas não se propagam no vácuo. O maior erro, entre aspas, né, de filmes de ficção científica é som no espaço, né? Uma nave espacial, ela explode, você escuta a explosão e tal, né? Uma nave espacial dá um tiro, aí você escuta o barulhozinho do laser, né? Sai lá para outra nave. Isso não acontece, porque o som não se propagam no vácuo, tá bom? Mas uma vez eu coloquei numa prova uma pegadinha para os alunos, era uma questão extra, não valia ponto, valia só ponto extra. Que era tipo assim, vamos supor que você é um astronauta, você está na Lua e você levou um violão, você está de roupa de astronauta e tal. Você toca o violão para um outro astronauta que está na sua frente, também de roupa de astronauta na Lua. Você está tocando violão e tal, né? Tocando a Legião Urbanazinha básica e tal. Aí eu perguntava, o astronauta que está na sua frente ouve o som do violão? Não, né? Não ouve. Porque para chegar até ele precisaria de um meio material. E não tem um ar na Lua, não tem ar, não tem atmosfera. Aí a segunda pergunta, você consegue ouvir o som desse violão? O que vocês acham, sim ou não? A pessoa conseguiria ouvir o som desse violão? Sim. Ele está em contato com o seu corpo. A caixa acústica do violão vibra, coloca a sua roupa de astronauta, né, em vibração e dentro da sua roupa tem ar. Então você vai escutar o som do violão quando você tocar, porque ele vai estar em contato com o seu corpo. Vocês sabem, inclusive, que pessoas surdas conseguem tocar piano, violão e tal. Né? Elas sabem o que elas estão tocando por causa da vibração que esses instrumentos produzem. Mas são pessoas que perderam a audição com o passar dos anos. Tá? Elas têm uma memória sonora e elas sabem o que cada vibração significa. Tá bom? Então, ó, exemplo básico aqui. Som, ondas no mar, ondas em cordas, terremotos, etc. Né? Tem vários tipos de onda aí mecânica. E aí, galera, em 1905, se não me engano, não, foi antes um pouquinho, foi final do século XIX, início do XX, teve um carinha que falou que existiam, ele deduziu algumas equações matemáticas, mostrando que deveriam existir umas ondas chamadas eletromagnéticas, porque elas eram compostas de campos elétricos e magnéticos ao mesmo tempo. Tá? Essas ondas, elas nascem da vibração de campos elétricos e magnéticos, por isso que elas são chamadas eletromagnéticas. Tá? Então, nascem da vibração de campos elétricos e magnéticos. E o mais legal é que como elas nascem de campos, elas não precisam de um meio para se propagar. Elas como se elas fossem o seu próprio meio de propagação. Então olha só como é que elas funcionam. Quer ver? Vou pegar aqui uma... Quando vocês quiserem ver alguma animação, alguma coisa assim, você digita tipo assim, ó, ondas eletromagnéticas GIF. Porque ele vai te dar uma animaçãozinha simples. Ó. Você vem aqui em imagens, e aí você vai poder ver as coisas se mexendo. Quer ver? Ó? Olha lá.
Isso é uma onda eletromagnética, ó. Né? Você fala, ué, qual que é qual? Qual que é o elétrico e qual que é o magnético? Tanto faz, tá? Finge que o vermelhinho é elétrico. Ele está subindo e descendo. Subindo e descendo. E o magnético está indo para um lado e para o outro. Então, existe uma lei na física, né, que fala que a lei da indução eletromagnética. Quando um campo elétrico varia, um campo magnético, ele cria uma variação de campo magnético. E essa variação de campo elétrico também cria uma variação de campo magnético. Olha lá, ó. Essa é mais legal. Essa aqui já é uma onda que ela é circular, ela é mais complicada. Deixa eu ver. Essa aqui também dá para você ver, ó, os campos se movendo, né? Uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, uma onda de luz, né? Aqui já tem o fenômeno da polarização da luz. Deixa eu ver se isso é um GIF. Abud, eu não entendi qual que é a diferença Do quê? de uma onda para outra. De qual? Da mecânica para eletromagnética? É isso? Oi? Melissa, tá aí? Melissa caiu ou eu caí? Não, acho que foi eu. Ah, tá. Da mecânica para eletromagnética que você não entendeu? Não. Nesse GIF que você mostrou, a onda vermelha representa o quê? Ah, não. Isso aí, ela pode ser o campo elétrico de uma onda eletromagnética. E o azul é um campo magnético. Então, essa onda ela é composta de um campo elétrico e de um campo magnético. E ela é composta dessas duas coisas. Por isso que ela chama eletromagnética. E isso dá a ela a propriedade de não precisar de um meio de propagação. Ela pode se propagar pelo ar, tipo a luz se propaga pelo ar, mas ela não precisa do ar para se propagar. Tanto é que a luz do Sol chega até a gente, né? Mesmo sem ter... O que tem entre o Sol e a Terra? Nada, tem vácuo. E a luz do Sol chega até a gente, porque a luz é uma onda eletromagnética. Então, sempre você vai ter representado um campo elétrico e um campo magnético. Tá? Geralmente, o campo elétrico a gente coloca de vermelho. Tá vendo aqui, ó, o Ezinho? Quer ver? Deixa eu abrir uma nova guia e aumentar. Ó, tá vendo aqui que eu tenho o Ezinho subindo e descendo? O E é o símbolo do campo elétrico. E você está vendo que tem um Bzinho aqui indo para um lado e para o outro? De azul? Ele é o campo magnético. Ele está indo para um lado e para o outro. Então, a onda eletromagnética ela é composta de um campo elétrico que oscila e um campo magnético que oscila também. Tá? Ela sempre vai ter esses dois campos, por isso que ela chama eletromagnética. Tá? E a principal diferença dela para a onda mecânica, né, além da natureza dela, é que ela se propaga até mesmo no vácuo. Ela se propaga em todo tipo de meio, até mesmo no vácuo. Entendeu, Melissa, agora ou não? Entendi sim, Abud. Beleza. Ó, exemplos. Luz visível. Luz infravermelho. Infravermelho é o que os termômetros que eram para ser de testa, né? E agora eles são de pulso, eles usam para medir a temperatura, tá? A radiação de calor. Luz ultravioleta, que é aquela que causa câncer de pele. Raios X. Ondas de TV. Ondas de... Vou colocar assim, ó, TV, celular, rádio. Tá bom? Micro-ondas também são ondas eletromagnéticas que a gente usa para esquentar comida, né? Porque micro-ondas para fazer comida não se usa não, tá, gente? Comida fica horrível. Para esquentar comida quebra um galho danado, né? Então, quanto à natureza delas, as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Ou uma ou outra.
ou é mecânica ou é eletromagnética. Tá bom? Aí a dica é a seguinte: se você fez uma onda utilizando um meio material, ela tem que ser uma onda mecânica. Tipo assim, sabe aquele povo doido que fica fazendo exercício com corda de navio? Sabe aquele povo taradão lá que faz crossfit? Que, tipo, ó, que fica fazendo esse trem? Essa onda que ele cria é uma onda mecânica. Porque ele está fazendo oscilar um meio material, que é essa corda. Tá vendo? Então ela só vai se propagar por meios materiais. Agora, se eu uso um raio laser para criar uma onda luminosa, vocês já viram esse vídeo aqui? Esse meme aqui é bom demais. Vocês já viram isso aqui, gente? Achamos uma. Acho que não. Não? Da Lohane? Espera aí, vou ter que compartilhar. Eu não creio que você pesquisou o raio laser e Ah, apareceu isso, esse saiu vídeo. a Lohane. Esse vídeo é bom demais, velho. Pera aí. Olha isso. Uma figura aqui que é. Pera aí. Esse é o melhor vídeo, um dos melhores vídeos da internet. Achamos uma figura aqui que ela sempre está nos arraiais de Santa Inês. Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro. João Pedro. Esse nome é o seu nome de verdade Não, mesmo? meu nome profissional artístico é Lohane Vecanandro Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raio Laser Bala de Skis. Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Vecanandro Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raio Laser Bala de Skis. Gostei da parte raio laser. Porque comigo é assim, é no pai desse, não brilha, corta. Muito bem. Nem, velho. Ai. Olha só, o raio laser, eu quero um raio laser simples, gente. Não é possível. Só tem vídeo de cara. Ó, Você achou a Lohane já? gente, o YouTube tá ficando muito inútil, velho. Olha só, um raio laser, ele é criado pela excitação de elétrons, e aí esses elétrons, sabe quando você dá energia para um elétron, que ele salta de camada? Só que o elétron, ele é um tipo de partícula que chama bóson, tá? Eles gostam de agir juntos. Então, quando você excita um tanto de elétrons, quando o primeiro cai de camada, todos os outros caem também. Por quê? A gente não sabe não, tá? Mas é assim que funciona. E aí, quando eles caem, eles emitem, né, fótons da cor daquela transição. Vocês aprendem, acho que isso na química, né? Por que os fogos de artifício têm cores diferentes e tal. Você cria isso aí excitando elétrons. E elétrons, né, tem campo elétrico em volta deles. Então, você faz uma oscilação de campo elétrico. Então, olha só, a natureza disso não é mecânica. A natureza disso é eletromagnética. Se alguém tiver gato aí, esse é um melhor passatempo para gato, viu, gente? Compra um raio laserzinho e aponta para a parede que você vai fazer seu gato gastar toda a energia dele. Um amigo meu tem gato e ele filma isso. Achei que ia ter um... tem uns raios lasers potentes que você consegue atirar lá na Lua, né? Ele demora 2 segundos para ir e 2 segundos para voltar. Sabiam? E tem lá na Lua, tem um espelho colocado pela Apollo 13, se não me engano. É o fóton lá de Bohr. O fóton é do modelo atômico de Bohr, né? O fóton é o componente da luz, tá? É como a luz se propaga, tá? Então, assim, fóton é um pacotinho de energia, que é como as ondas eletromagnéticas, todas elas se propagam, tá? Então, assim, onda mecânica tem fóton também. A gente não vai entrar nesse assunto. Tem também, mas é diferente, tá? É uma quantização de energia diferente. As ondas eletromagnéticas, elas são transmitidas através de fótons. Então, quando a gente fala, você pensa na luz, essa luz ela não é contínua. Ela é tantinho de grãozinho de luz sendo enviado para você em pacotes de energias. Só que esses grãozinhos são tão pequenos e a quantidade deles é tão grande que a gente acaba vendo uma onda também parecida com uma onda mecânica. Tá bom? Então, ó, onda mecânica
ela vem de um meio material e só se propaga onde tiver matéria. E onda eletromagnética, ela pode se propagar em qualquer lugar, até mesmo no vácuo. Então, essas são as naturezas. B. Direção de vibração. As ondas elas podem ser longitudinais ou transversais. Tá? Então, é assim. Ó. Uma onda longitudinal é aquela onda que ela se propaga, ela vibra na mesma direção que ela se propaga. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona isso. Som, GIF. Eu vou colocar som, ar, GIF. Tá vendo? É difícil, aparece, olha só, tanto de coisa. Quer ver, ó? Aí eu vou procurar em inglês, que eu acho que é mais fácil. Sound Wave GIF. Aqui, ó, apareceu algo bacaninha. Como que o som se propaga? O som se propaga assim, ó. Vocês estão vendo que o alto-falante está indo para frente e para trás, bem devagarinho, né? Para frente e para trás. Quando ele vai para frente, você está vendo aqui uma região onde as partículas estão mais próximas? E essa região está se movimentando para frente? Olha só, tá vendo? É uma região onde as partículas estão mais próximas. Quando ele vai para frente, ele comprime as partículas de ar. Quando ele vai para trás, ele puxa essas partículas de ar. Vamos ver se esse aqui está funcionando. Abud, Oi, diga. quando o pessoal coloca água em lona de caminhonete que tem som potente, a água faz esse movimento. Ela fica pulando. Isso mesmo. Olha só. Por quê? Porque o som está empurrando a lona para cima e para baixo. E o som ele é uma onda longitudinal. Você está vendo que, olha só esses pontinhos vermelhos. Eles vão para frente e para trás. Enquanto essa onda vai para frente. Tá vendo? Isso é um tipo de onda. Gostei dessa página. Deixa eu ver se tem a onda transversal. Olha a diferença da onda transversal. Eu estou oscilando a corda para cima e para baixo. Olha esse pontinho vermelho. Ele sobe e desce. Sobe e desce. Mas a onda está indo para onde? Para a direita. Tá vendo? Ela indo para a direita. Tá? Então, é diferente. A onda longitudinal, ela oscila na mesma direção que ela propaga. E a onda transversal, ela oscila numa direção diferente da propagação dela. Eu gosto muito de um videozinho aqui, ó. Quer ver? Esse é fácil de achar. Onda longitudinal e transversal USP. Tem uns vídeos de demonstração da USP que são muito bons, tá? Ó, eu vou mostrar para vocês, 2 minutinhos só, é tranquilo, eu vou compartilhar aqui essa guia com vocês para que vocês escutem. Tem muito videozinho bacana, tá no canal de física da USP. Esse carinha aqui, esse é um professor que trabalha com demonstração de física lá. Então presta atenção aí, ó. Nesta demonstração, usaremos uma mola conhecida como slink, que é uma mola comprida do tipo helicoidal feita de aço. Com esta mola, poderemos ver a formação de uma onda. Quando esticada sobre a mesa, a mola pode transmitir uma perturbação através dela, e esta perturbação que se propaga através da mola é chamada de onda. A onda é energia em movimento, ou seja, uma perturbação propagada e que não deve ser confundida com o meio de propagação. Uma onda é chamada de longitudinal quando o sentido de vibração da perturbação está na mesma direção de propagação da onda. Então, olha só, você está vendo que ele está batendo o dedo assim, ó? Né? Indo da frente para trás, né? Na direção dele, assim. Então, ele está puxando a mola, ele está comprimindo a mola e depois ele solta. E essa compressão se propaga pela onda. Inclusive, ela bate aqui nessa extremidade e volta, olha só. Como podemos ver na mola slink.
Encolhendo e soltando a mola rapidamente, podemos ver um pulso se propagando através da mola, cuja direção de vibração será a mesma da direção de propagação desta onda. Outro exemplo deste tipo de onda, chamado de onda longitudinal, é a onda sonora. O som se propaga por meio da vibração do ar na mesma direção da sua propagação. Há também as ondas do tipo transversal, que ocorrem, no caso desta mola, quando a perturbação é feita na direção perpendicular ao seu comprimento. Para isto, basta darmos uma batida com a mão na lateral da mola. A perturbação provocada irá se propagar através da mola com a direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Olha a diferença, tá vendo? Ó, ele bate de lado na mola e esse pulso criado por ele se propaga através da mola. Além disso, podemos visualizar outro efeito. No instante em que esta onda transversal se reflete na outra extremidade, ela muda sua fase. Ou seja, se antes da reflexão esta onda se propagava com o ventre do lado esquerdo, após a reflexão ela retorna com o ventre do lado direito, e vice-versa. Em nosso cotidiano, há vários outros exemplos de ondas transversais em que podemos observar essas propriedades e características, como as ondas na superfície da água, as ondas numa corda de violão ou as ondas eletromagnéticas. Bacaninha, né? Videozinho curto, bem didático, né? Se a gente tivesse podendo ter aula presencial, por exemplo, dava, né? Eu tenho uma molinha dessa, estilo tipo Slink. Na verdade, eu comprei 2 molinhas naquele trem chinês que tem aqui em Divinópolis e colei elas. Aí eu faço essa demonstração em sala de aula, que é bom para visualizar, né? Mas aí também tem a vantagem quando a aula é online, de dar para mostrar vídeo, bem mais fácil, né? Então, vamos desenhar uma onda longitudinal aqui. Tentar desenhar, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu pego uma imagem que fica até melhor, tá? De eu explicar. Onda Nossa Senhora. Longitudinal. Vou colocar numa mola que é melhor de ver. Aqui, ó. Boa. Gostei dessa aqui. Copiar imagem. Ó, uma onda longitudinal, ela é feita como? Você empurra a mola para frente e para trás, né? Então você vai colocar a sua mão aqui, o seu dedo aqui, o seu gerador de ondas aqui, e vai empurrar ele para frente e para trás. Então essa aqui é a nossa vibração, né? Que nem está ali, ó. E essa onda vai se propagar ao longo da mola. Você pode ver que a gente tem uma sucessão de uma região que a gente fala que é uma região de baixa pressão, onde a mola está mais afastada mesmo, né? As molinhas estão mais afastadas, então aqui é uma região de baixa pressão, com uma sucessão de uma região de alta pressão. Então, sempre vai ter uma região de baixa pressão, alta pressão, tá bom? Você pode ver que a direção de propagação ela está indo para frente, a direção de vibração também é na horizontal. Então, né, a gente tem aí uma onda longitudinal. O principal exemplo das ondas longitudinais é o som, tá? Então, aqui, ó, vou colocar assim, exemplo principal é o som ou ondas em molas, igual essa aí também, igual que está lá em cima, ondas em molas. Mas o som é o principal. Onda transversal, aí já é diferente. A onda transversal, ela é o que aquele cara estava fazendo na corda de navio, né? Ele estava oscilando a corda para cima e para baixo para que você conseguisse fazer um pulso para se propagar para frente. Então aqui, ó, essa figura aqui é boa. Deixa eu pegar aqui. Também tem a vantagem, não tem que desenhar, né? Vocês não tem que ficar tentando adivinhar o que eu estou querendo desenhar, ó. Aqui uma onda transversal. Essa pessoa está oscilando a corda para cima e para baixo. Você pode ver aqui, né?
uma oscilação para cima e para baixo, enquanto a onda se propaga para cá. Ó. Então, eu vou até pegar aqui e copiar aquilo ali. Ó. Olha a direção de propagação dessa onda. É para frente. Mas a oscilação dela, a vibração dela, é para cima e para baixo. Nesse tipo de onda, a gente não tem alta pressão e baixa pressão. A gente tem uma região que é chamada de crista, que seria um ponto mais alto de vibração da onda, e um pontozinho mais baixo que é chamado de vale. Então, aqui você tem uma crista, aqui você tem um vale, aqui você tem uma crista, aqui você tem um vale. Sempre é uma sequência assim, né? E se você dividir essa onda ao meio, entre uma crista e um vale, você sempre vai ter uns pontos que seria onde a corda está parada. Ela vibra, mas aquele ponto ali ele está parado. Já já eu mostro um vídeo para vocês. Esse ponto aqui seria um nó. Tá bom? Então, é sempre assim, crista, nó, vale, nó, crista, nó, vale. Tá? Esse pontinho que fica entre uma crista e um vale é chamado de nó. Tá bom? Principal exemplo de ondas transversais, as ondas eletromagnéticas. Mas como assim? É porque toda onda eletromagnética é transversal. Ah, então se é transversal é eletromagnética. Não, calma, calma. Toda onda eletromagnética é transversal. Onda eletromagnética não pode ser longitudinal, ela é sempre transversal. Mas as mecânicas podem ser ou longitudinais ou transversais. Então, ó, o exemplo de uma onda, esse aqui é eletromagnético, ondas eletromagnéticas é transversal. Mas uma onda numa corda, corda de violão, corda de guitarra, corda de piano, tá? Ondas em cordas. Também são ondas mecânicas e transversais, tá? As ondas mecânicas, elas podem ser ou longitudinais ou transversais. Mas as ondas eletromagnéticas só podem ser transversais. Elas nunca vão ser longitudinais, ok? Tranquilo? Tranquilo. Então, agora nós vamos dar a nossa primeira pausazinha. Tá bom? Que aí a gente vai... Aí são 7h20. A gente dá uma pausa até 7h30 e volta falando da direção de propagação e das principais características das ondas. E da equação fundamental da ondulatória. Tá bom? Então, vamos lá. Nossa primeira pausa aí para esticar o esqueleto um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta, galera. Natureza, a gente tem mecânica e eletromagnética. Quanto à direção de vibração, tem longitudinal, que é aquela que vibra e se propaga na mesma direção, transversal, lembrando que as mecânicas podem ser as duas. Pode ter mecânica longitudinal, mecânica transversal. Mas as eletromagnéticas são sempre transversais. E a gente tem também a letra C, que é a direção de propagação. E isso aqui é bem simples, tá? Você pode ter ondas que são unidimensionais, ou seja, elas se propagam em uma dimensão só, unidimensional. Então, ela se propaga ou só no eixo X, ou só no eixo Y, e assim por diante. Bidimensional ou tridimensional. Então, uma direção, duas direções ou três direções. Tá? E aí não tem... a eletromagnética pode ser qual? Pode ser todas. Mecânica também pode ser todas. Vamos tentar dar exemplos. Olha só. Unidimensional. Uma onda numa corda, tá? Então imagina que aqui tem uma pessoa
que está fazendo aquele negocinho lá da corda naval. Ela vai fazer esse negocinho para cima e para baixo, né? E a corda ela vai se propagar para frente. Então ela pode oscilar com a mão para cima e para baixo e a corda vai fazer esse movimento aqui, ó. Tipo uma cobrinha, né? Então ela vai fazer o movimento dela transversal para cima e para baixo. A corda se propaga só em uma direção, só no eixo X, né? Então isso aqui é uma onda mecânica unidimensional. Uma onda numa corda. Então, vou colocar aqui, ó, mecânica transversal, né, porque eu estou oscilando para cima e para baixo, e ela está indo para frente. Então, mecânica transversal e unidimensional. Mas imagina que esse cara aqui ele tivesse com um negocinho de raio laser aqui, ó. Tá? Então, aí, ó, ele apontaria um raio laser ali e bateria na parede. Tá? Ela é uma onda eletromagnética. Como toda onda eletromagnética, ela é transversal e ela também é unidimensional. O raio laser ele só se propaga em uma direção. Ele não abre assim, né? Ó. Ele vai retinho numa direção só. Por isso ele é unidimensional. Tá bom? Então, tanto faz. Você pode ter onda mecânica, onda eletromagnética, o que for. Bidimensional. Quando você taca, vamos supor que aqui você tem tipo, você olha de cima de, sei lá, uma bacia assim, com água dentro. Aí, se você tacar uma pedrinha na água, o que você vai observar? Vamos supor que você tacou uma pedrinha aqui, ó, no meio da água. Você vai observar um padrão de ondas sendo formados aqui, né? Assim, ó, um padrão de ondas circulares a partir daquele ponto de onde você jogou a pedrinha, né? Olha só, essas ondas estão se propagando através do eixo X, mas, ao mesmo tempo, elas se propagam através do eixo Y também. Então, as ondas bidimensionais, elas podem ser pensadas como ondas de superfície. Ô, Túlio, então a unidimensional se propaga apenas para um lado? Isso, uma direção só, unidimensional, só uma dimensão, só um lado. Não é para cima e para baixo, é para cima e para frente, não, é só para frente ou só para cima, tá? Agora, uma onda bidimensional, ela pode se propagar em duas direções. Como quando você está com a pedrinha na água, ela se propaga para frente e para o lado ao mesmo tempo, por isso que dá esse padrão de ondas circulares. Tá vendo? Então, aqui, né, é uma onda mecânica transversal. Por que ela é transversal? Porque a onda na água não faz isso aqui, e ao mesmo tempo que ela sobe e desce, ela vai para frente. Então, olha só, ela está subindo e descendo e indo para frente. Ela está vibrando numa direção diferente da propagação. É uma onda mecânica transversal bidimensional. Ah, mas eu posso ter uma onda eletromagnética bidimensional? Pode. Sabe aquele aparelhozinho que fica em cima da mesa lá, com a internet, com as luzinhas piscando? Né? Tá aqui, ó. Aqui está o seu roteador. Cheio de luzinha piscando. Cheio de luzinha verde piscando. E com as anteninhas aqui, ó. Né? Tem uma anteninha que está para o lado assim. Outra anteninha que está para o lado assim. Essa anteninha, ela propaga ondas ao longo de uma dimensão só. De duas dimensões só. Tá? Então, ela, tipo assim,
ela vai fazer isso aqui, ó. Tentar fazer alguma coisa mais 3D possível assim, ó. Ela não vai para cima e para baixo. Ela só vai para um lado e para o outro. Ela não vai subir e descer. Tá? Então, esses aparelhozinhos, eles vão propagar ondas assim, nessa direção X, e numa direção Y, assim, ó. Que seria algo, se for tentar fazer em 3D, algo assim, ó. Ela não vai para cima e para baixo. Tá? Então, a onda de Wi-Fi, né, ela não vai para cima e para baixo, a não ser que você deite essa anteninha para cá assim, ó, porque aí ela vai jogar onda para cima e para baixo e para um lado e para o outro. Tá? Mas se ela estiver em pezinha, a onda não sobe no andar de cima, sobe muito fracamente. É como se ela fizesse algo assim, ó. A figura que ela forma, em volta da antena, é algo assim, ó. Tá? Tipo um disco. Ela faz um disco no andar onde o roteador está instalado. Ela não sobe. Andar de cima não pega, a não ser que você deite uma anteninha para ela se propagar para cima e para baixo também. Então, ela é uma onda eletromagnética. Como toda onda eletromagnética, ela é transversal. E ela é bidimensional, é uma onda que se propaga em duas dimensões. E aí, finalmente, nós temos a onda tridimensional, que é, por exemplo, uma pessoa gritando. Né? Se você tem uma pessoazinha aqui gritando, ó, ou cantando, ou que seja o que for, o som se propaga em todas as dimensões possíveis, né? Então, ele vai se propagar assim, né? Ó. Ele vai se propagar na direção X, na direção Y, que é meio assim, quando a gente vai tentar desenhar 3D, a gente desenha meio na diagonal assim, ó, falando que é a direção, né, para frente e para trás aqui, ó. Na verdade, essa aqui seria a direita do carinha, essa aqui seria a esquerda do carinha. Mas se ela se propaga também para cima e para baixo. Então, ela se propaga em 3 dimensões. Então, essa aqui seria uma onda mecânica, que é o som, longitudinal. Abud, Oi. então a altura que o roteador fica influencia no sinal ou não? Claro. Melhor você colocar ele mais ou menos na mesma altura do seu computador. Se você tiver um medidor de potência, você pode ir levantando ele e abaixando. Tem uns negocinhos tipo Wi-Fi Analyzer no celular. Você pode ver que a potência do sinal depende da altura também. Beleza. Tridimensional. Tá vendo? Ou se você tiver, por exemplo, no teto de uma sala, vamos supor que no teto de uma sala você tem uma lâmpadazinha assim, uma lâmpada bem amarela assim. A luz que ela propaga também é tridimensional. Ela vai se propagar em todas as direções possíveis. Deixa eu descer com isso aqui. Ela também vai se propagar para frente e para trás. Vou colocar de outra cor. Ela vai se propagar para frente e para trás. Ela vai se propagar para um lado e para o outro. Lógico que o teto vai barrar essa propagação, né? E ela vai se propagar assim, ó, para cima e para baixo. Tá bom? Então, essa luz aí feita por essa lâmpada, ela é uma onda eletromagnética. Como toda onda eletromagnética, ela é transversal e ela é tridimensional. Então, você tem que olhar para onde que ela está se deslocando, para você saber se ela é
unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Aí uma coisa engraçada, olha só. Falando de alcance. Uma vez uma questão do Enem falou sobre alcance das ondas. Se você tiver um meio que não dispersa a energia da onda, que não absorve a energia da onda, a onda unidimensional, ela tem alcance infinito. Porque, olha só, você manda uma onda, que é energia. A energia não se perde, não se cria, só se transforma. Essa energia ela vai em uma direção só. Se ninguém absorver, né, ela vai para sempre naquela direção. Ela tem um alcance infinito. Tá? Mas acontece que os meios eles são absorcivos, né? Eles absorvem energia e tal. Ah, mas e no vácuo? O próprio vácuo ele não é completa, ele não é uma ausência completa e absoluta de matéria. Ele só tem uma densidade muito pequena, mas ainda tem alguma poeirinha lá que pode absorver esse laser, por exemplo, se fosse um laser. Já a onda bidimensional, o alcance dela, né, se você pegar alcance infinito, vamos pensar em alcance e intensidade da onda. Intensidade seria assim, você vai medir a onda próximo do emissor e você vai afastando do emissor. Tá? À medida que você vai afastando, ela fica menos intensa? Bom, a unidimensional não. Alcance infinito e intensidade constante. Tá? A bidimensional, ela não tem, ela tem um alcance finito. E a intensidade dela, que eu vou chamar de I, é inversamente proporcional à distância. Esse símbolo aqui é de proporcional, tá? Então é assim, ó. A intensidade é proporcional ao inverso da distância. Como assim? Imagina nesse exemplo que eu dei aqui, ó. Vamos trazer ele para cá. Vamos supor que você pegou um medidor de intensidade da onda e você mediu a intensidade aqui, tá? Aqui está uma distância x da fonte e depois você mediu aqui, ó, que está uma distância 2x. Tá? Estou criando aqui. Tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso ponto A e aqui o nosso ponto B. A intensidade do ponto B é metade da intensidade do ponto A. Opa, escrevi errado. É metade da intensidade do ponto A. Por quê? Porque quando eu aumento a distância, eu diminuo a intensidade. Então, ela tem um alcance finito, por quê? Vai chegar uma hora que ela vai ser tão fraquinha que você nem vai detectar, essa onda morreu. Entenderam o raciocínio? Agora, uma onda tridimensional, tudo que age em 3 dimensões, ela também tem um alcance finito, só que ela fica mais fraca, mais rápido. Tá? Ela tem um alcance finito. Então, quer ver? Ó? Vamos pegar a seguinte, a intensidade dela é proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado. Vamos pegar o Sol. Vamos imaginar aqui que você vai pegar o Sol Está aqui a nossa estrela lá, que nos mantém vivos, né? E a luz do Sol, ela é emitida, né,
em todas as direções, ela emite energia no eixo Y, no eixo X e também no eixo da profundidade, que a gente chama de eixo Z, tá bom? Então, ela emite nos 3 eixos. Esses eixos são perpendiculares entre si, né? Aqui o eixo Z faz um ângulo de 90 graus com o eixo Y, faz um ângulo de 90 graus com o eixo X, e o eixo X faz um ângulo de 90 graus com o eixo Y. Então, são 3 direções, Y, X e Z. Se você medir a intensidade da luz do Sol aqui, ó, vamos supor, você está a uma distância X. Vou colocar assim, uma distância D do Sol. Tá? Esse aqui é o nosso pontinho A. Aí, vamos supor que você mede aqui, ó, num pontinho B. E esse pontinho B está a uma distância 2D do Sol. Não é igual isso aqui, não. Né? Aqui, quando eu aumento 2 vezes a distância, a intensidade cai 2 vezes. Deixa eu tirar minha câmera aqui para vocês verem o que eu desenhei. Ó. A intensidade cai 2 vezes aqui em cima. Aqui não. Aqui, quando eu aumento, dobro a distância, a intensidade cai 4 vezes, porque a distância está ao quadrado. Então, a intensidade do ponto B é igual à intensidade do ponto A dividido por 4. Tá? Tudo que é tridimensional na física cai com o quadrado da distância. Se for bidimensional, cai com a distância. E se for unidimensional, em um meio que não absorve nada, aí o alcance é infinito. Tá? Então, isso aqui é um adendo, uma curiosidade, que uma vez uma questão do Enem perguntava assim, em uma região plana, vão ser instaladas uma antena de rádio. Aí, o que é preferível? Você instalar uma antena de rádio AM ou FM? Tá? E o pessoal fala que a AM tem um alcance maior porque ela tem um comprimento de onda maior, mas a região é plana, então tanto faz. O alcance da AM e FM, como essa rádio ela emite bidimensionalmente, o alcance vai ser igual para as duas e vai cair com a distância. Vocês sabiam, né, que onda de rádio são ondas bidimensionais? Né? Onda de celular também. A antena do celular ela emite para os lados, né? Um pouquinho para baixo só. Então, elas são meio colocadas assim e assim, ó, para elas emitirem para baixo, mas elas emitem muito pouco para cima. Quem já viajou de avião aí sabe. Né? A gente, às vezes, é contraventor, né? E deixa o celular ligado. Eu já fiz isso para testar, tá? Confesso. E aí, a hora que você passa da altura da antena, o sinal some. Sinal de celular não vai para cima. É completamente diferente, tá? Do que a gente está acostumado. Então, Por isso que quando a gente está na roça, a gente fica levantando o telefone para pegar sinal. Pode ser, é isso. Às vezes a roça está muito baixa, né? Está muito abaixo, ou às vezes está muito acima também, depende, né, da posição da antena. Mas aí também você pode estar levantando o celular porque tem morros próximos que estão bloqueando o sinal, né? A antena de celular ela tem um alcance bem pequeno quando tem morro, tá? Porque ela não passa através de morro, porque ela tem um comprimento de onda muito pequenininho. Então, vamos falar de comprimento de onda, né? Vamos falar de frequência, vamos falar de velocidade e essas coisinhas aí. Tá? Então, tá aqui. Vamos falar das características das ondas. Alguma dúvida aí nessas classificações? Mecânica, eletromagnética, longitudinal, transversal, uni, bi ou tridimensional. Ok? Tá, beleza. Então, vamos colocar aqui.
Vamos lá, ó. A onda, ela é um fenômeno cíclico, que se repete, né? Ela é um fenômeno repetitivo. Você quer fazer uma onda, por exemplo, numa corda, você tem que ficar oscilando a sua mão para cima e para baixo, ciclicamente, repetindo o movimento várias e várias vezes. Tá? E tudo que é cíclico tem um período e uma frequência. Tá? Então, vamos pegar o exemplozinho da onda na corda, só para entender. Aqui, ó. Tanto faz se é onda transversal, longitudinal, mas só para entender o seguinte. Essa pessoa, para fazer essa onda, ela sobe a mão dela e desce a mão dela. Sobe e desce, sobe e desce. Se você olhar para um ponto dessa onda transversal, você vai ver ele subindo, ele descendo até um certo ponto e subindo ele vai até um certo ponto aqui embaixo e sobe até um certo ponto. Então ele vem para baixo, depois ele vai lá para cima. Vamos colocar aquele gifzinho para a gente entender? Aqui, ó. Cadê? Onde estava aqui? Ah, deve ser esse GIF aqui, deve. Olha só. Aqui, ó, abrir log. Quer ver? Ó. A onda está passando e a partículazinha está subindo e descendo, subindo e descendo. Enquanto isso, a onda está passando por esse ponto. Ó. Olha a crista passando por ele. Olha a crista passando por ele. Pode ficar olhando demais, não, senão eu fico tonto. Né? Mas existe um período nesse movimento. Tá? O tempo que esse pontinho da onda demora para ir até embaixo e voltar até em cima, ou seja, para ele completar uma oscilação, é chamado de período. Qualquer movimento que for cíclico tem um período. A gente coloca para o período a letra T maiúscula. Tá? Então, é o tempo para se completar um ciclo. Por exemplo, o período da Lua em torno da Terra é de 28 dias. Assim é o tempo que ela vai dar uma volta em torno da Terra. O período da Terra em torno do Sol é 365 dias e 6 horas. É o tempo para a Terra dar uma volta em torno do Sol. Agora, a frequência é um pouquinho diferente. A frequência a gente vai assinalar pela letrinha F minúscula. A frequência ela é o número, é a quantidade de oscilações, quantidade de ciclos ou quantidade de oscilações por segundo. Vou colocar assim, por unidade de tempo, porque existem maneiras diferentes de medir a frequência. Tá? Por unidade de tempo. Então, olha só. O período a gente mede em segundos mesmo. Qual que é o período de um pêndulo? Ah, é de 2 segundos. Então, é o tempo para ele ir e voltar. Então, olha, 2 segundos é o tempo para ele ir e voltar na mesma posição onde ele estava. Tá? Se o período for de 1 segundo, ele vai e volta mais rápido. Agora, a frequência é quantas vezes ele faz isso por segundo, por exemplo. Então, olha só, se você estiver falando em ciclos por segundo, você está falando de uma grandeza chamada Hertz. Tá? Então, Hertz. Hertz, na verdade, que é o sobrenome do cara. Se você está falando em ciclos por minuto, aí você está falando de uma grandeza chamada RPM.
rotações por minuto, tá? RPM. Qual que é a maneira do Sistema Internacional de medir? Hertz. O Sistema Internacional manda você medir em Hertz, tá? Mas para saber, 1 Hertz equivale a 60 RPM. É meio lógico, né? Se você faz uma repetição por segundo, ao final de 1 minuto, você vai ter feito 60 repetições. Tá? Então, RPM seria rotações ou revoluções por minuto. Ok? Tem também BPM, batidas por minuto, que se usa muito para calcular a frequência cardíaca, né? Tá bom? Ó, frequência cardíaca, quantas batidas por minuto o seu coração faz? Batida por minuto e RPM é a mesma coisa. Tá? E aí, a formulazinha sagrada aí, ó. Se você tiver o período e quiser calcular a frequência, basta você fazer a frequência é 1 dividido pelo período. Ou o contrário, o período é igual a 1 dividido pela frequência. Então, sei lá, vamos supor que você tem um período de 2 segundos. Você demora 2 segundos para fazer alguma coisa, para repetir alguma coisa. Então, você pega a frequência, é 1 sobre 2, sua frequência vai ser de meio Hz. Ou vamos supor, você tem uma frequência de 100 Hz. Você faz uma coisa, repete a mesma coisa 100 vezes por segundo. Então, o período disso é 1 sobre 100, ou 0,01 segundos. Quer dizer que você repetir, você vai demorar 0,01 segundos. Por isso que ao final de 1 segundo, você repete isso aí 100 vezes, tá bom? Isso não vale só para as ondas, não. Isso vale para qualquer movimento oscilatório, qualquer coisa que oscila. Então, um pêndulo que oscila vai ter uma frequência e vai ter um período. Tá bom? Pêndulo é aquele negocinho do relógio, né? Aquele badalo do relógio, é um pêndulo. Ok? Então, a primeira coisa, período e frequência. Toda onda tem. E a frequência é tipo o DNA da onda, tá? A frequência é a coisa mais importante da onda. A frequência ela não muda nunca. Nunca muda. Ah, mas o período também, então, nunca muda. É, mas a gente costuma falar mais de frequência, porque o período é ele fica muito pequenininho para ondas tipo raio-x. A frequência do raio-x é muito grande, então o período é muito pequeno, porque um inverso é do outro. Um é o inverso do outro. Bom, então beleza. Agora, vamos ver as características gráficas que você pode ver quando você congelar uma onda. Tá? Então, vamos pegar aqui uma onda transversal congelada. Vamos colocar aquela mesma figura aqui de novo. Ó, aqui está uma onda transversal congelada. E eu vou pegar uma onda longitudinal também, como se tivesse tirado uma foto dela, né? Longitudinal. Aquela mesma molinha lá que a gente usou. Vou juntar isso aqui, eu vou aumentar, depois a gente diminui, tá? Então, peraí. Vou deixar bem grandão para a gente escrever em cima, depois eu diminuo. Ó. Na onda transversal, a gente já sabe que existe crista e existe um vale. Antigamente falava, fulano está na crista da onda, está por cima. Quer dizer que ele estava passando por uma maré boa, sabe? E tem o nó. São os 3 pontos principais da onda. Se você mede a distância de uma crista a outra, então aqui está uma crista, aqui está outra crista, ou de um vale a outro, você tem o que a gente chama de comprimento de onda.
E esse comprimento de onda ele é simbolizado por uma letrinha grega chamada lambda. Tá? Comprimento da onda. O que é isso? É a distância que a onda percorre com uma oscilação. Isso é uma característica interessante, tá? Muito interessante também, porque de acordo com o comprimento de onda, os fenômenos ondulatórios vão ocorrer ou não. E fenômeno ondulatório é a nossa próxima aula, né? Abud, Oi. tira uma dúvida só para ver se eu compreendi. Se a onda propagar, fizer um movimento da transversal lá em cima, Isso. só que na horizontal ela continua sendo transversal? Se você pegar, tipo assim, você já pegou uma molinha, esticou e fez uma cobrinha assim, de um lado para o outro? Uhum. Ela vai fazendo uma cobrinha assim, não vai? Ela vai andando para um lado e para o outro, mas ela oscila para um lado e para o outro, mas ela vai para frente. A direção de vibração é diferente da direção de propagação, né? Uhum. Certo? Então, Ela é transversal do mesmo jeito. do mesmo jeito. Tá? Então, o comprimento de onda, essa letrinha grega aqui, a gente lê como lambda. Bom? Como se fosse o L do alfabeto grego. Ou você pode também pegar de um nó a outro, mas tem que ser um nó igual. Olha só, porque aqui tem outro nó também, né? Só que esse nó está descendo, tá vendo? E esse nó está subindo, não rola. Você tem que pegar do nó que está descendo até o próximo nó que está descendo. Isso também vale um lambda. Tá? E a gente precisa saber o lambda da onda. Ele vai ser medido em metros. Se você divide a onda ao meio, aqui assim, ó, você também vai ter, olha só, uma crista e um vale, não vai? Uma crista junta de um vale também é um comprimento de onda, que é isso que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Uma crista, um vale mais uma crista também é um comprimento de onda. Mas o que interessa aqui? Tá vendo essa distância vertical, que é o tamanho da crista, ou o tamanho de um vale? Isso é chamado de amplitude. É a maior oscilação para cima ou para baixo que uma onda faz, também em metros. Tá? Então, a distância de uma crista a outra, comprimento de onda. O tamanho de uma crista, amplitude. O que a amplitude tem a ver assim, numa onda mecânica? Se a onda for mecânica, a amplitude ela é proporcional à quantidade de energia que a onda carrega. Isso a gente vai falar de mais tarde, tá? Numa outra aula, que a gente vai falar de acústica, que é na próxima aula a gente vai falar da acústica, que são as características de uma onda sonora para os nossos ouvidos. A amplitude importa muito, nossos ouvidos diferenciam as ondas de acordo com a amplitude. Então, a gente pode achar uma crista, achar um nó, achar um vale, achar o comprimento de onda e achar a amplitude. Agora, isso vale também para uma onda transversal, longitudinal, desculpa. Só que a onda longitudinal ela é dividida em uma região de alta pressão e uma região de baixa pressão. Ó. Sempre assim, alta pressão e baixa pressão. Alta pressão e baixa pressão. Aqui. Vou colocar assim, ó, BP, baixa pressão, AP, alta pressão, tá bom? Só para a gente lembrar. O comprimento de uma onda longitudinal é a soma de uma região de baixa pressão mais uma região de alta pressão, ou vice-versa. Ou você pode pegar do meio de uma região de baixa pressão até o meio da outra região de baixa pressão. Também vale um lambda. Você pode fazer isso com uma região de alta pressão? Pode também. Você pode pegar aqui assim, ó, do meio de uma região de alta pressão até o meio de outra, também você tem um comprimento de onda. Tanto faz. Tá? São todos iguais. O que é a amplitude numa onda longitudinal? A amplitude é o tamanho de uma região de alta pressão ou o tamanho de uma região de baixa pressão. Elas são quase sempre iguais, tá?
aqui do desenho que não ficou uniforme. Beleza? Então, a amplitude aqui é achada de uma maneira diferente que aqui. Mas a amplitude pode ser a máxima oscilação ou a mínima oscilação, né? Porque, por exemplo, para gerar uma onda sonora, você empurra o ar, depois você puxa o ar. Então, você empurra, depois puxa. Quanto que você empurrou? Vai ser o mesmo tanto que você vai puxar. Então, o tamanho de uma região de alta pressão é igual ao tamanho de uma região de baixa pressão. Ok? Essas são as principais características, então, quando a gente coloca aqui nas ondas transversais e longitudinais. Eu vou diminuir aqui, colocar aqui, que vocês vão copiar depois, né? Passar para o caderno ou salvar para estudar depois. Bom, beleza. E aí? Você falou que agora tem um finalzinho, né? Tem. Quando você trabalha com as ondas, você pode juntar isso tudo que a gente falou até agora, né, de período, frequência, comprimento de onda e tal, para determinar a velocidade de uma onda. Tá? Quando a gente quer descobrir a velocidade de uma onda, a gente pode simplesmente pegar o comprimento de onda dela e dividir pelo período Abud, dela. alguém te chamou aí? Oi, Só que o diga, som tá não muito ouvi. baixo. Desculpa. Tranquilo. Volta na outra imagem, tem como, por favor? Tem. A Diga. distância, o tamanho da Vertical área ou de baixa horizontal? pressão, da de baixo, da onda longitudinal. Sim, a amplitude que O você está falando? tamanho Isso, a amplitude. Ela também é do mesmo tamanho? A tendência é o desenho que não está bom, que eu peguei da internet. Mas o tamanho de uma região de alta pressão é sempre igual ao de uma região de baixa pressão. Entendi. A diferença é que não vai estar com uma intensidade maior, com a frequência maior. Não, a frequência da onda é a mesma. Em qualquer ponto Eu dela que falo você... o número de ondas. tipo assim, vamos pensar. Uma onda mecânica, ela tem que ser longitudinal. Uma onda longitudinal tem que ser mecânica, né? Então, quando você está fazendo o som se propagar, você vai ter uma densidade maior numa região de alta pressão. É isso que você está querendo dizer, né? Isso. Ali você vai ter um meio mais comprimido, então ali a densidade é maior. E numa região de baixa pressão, você tem uma rarefação, né? Você tem uma região onde a densidade é menor. E por que isso acontece? Como que você produz o som? Vamos pegar aqui de novo aquele gifzinho. Quer ver do som? Cadê? Ué, gente, agora... porque eu escrevi errado. Aí não apareceu as mesmas coisas. Espera aí. Vou pegar esse aqui. Como que você produz o som? Ué. Agora que ele abriu. Tá vendo que isso aqui é como se fosse aquela película do alto-falante. Você já viu um som sendo produzido bem de pertinho? Com certeza você já chegou perto de um alto-falante em um show. Você não sente o ar batendo em você? Por quê? O que o alto-falante está fazendo? Vamos marcar aqui onde que está a máxima posição dele. Aqui, mais ou menos nesse ponto aqui. E a mínima posição dele? Aqui. Então, ele vai empurrando o ar e volta. Quando ele volta, ele puxa o ar na direção dele, tá vendo? Então, ele sempre vai criar uma região onde o ar está comprimido, porque ele empurrou o ar, comprimindo ele, e depois ele puxa o ar. E quando ele puxa o ar, ele cria uma região de baixa pressão. Aí as partículas de ar vão para frente e para trás. Tá vendo? Para frente e para trás. Você tem sempre uma região onde o ar está mais rarefeito e onde o ar está mais denso, mais comprimido. Entendi. Agora ficou melhor. Beleza. Obrigada, viu? De nada. Então, olha só. Juntando isso tudo, se eu quero calcular a velocidade de alguma coisa, o cálculo da velocidade ele pode ser feito assim.
como a distância percorrida por um objeto em um determinado tempo. Só que a distância percorrida pela onda é o comprimento de onda dela. Em quanto tempo? Em um período. Tá? Então, o comprimento de onda é a distância percorrida em um ciclo. E o período da onda é o tempo para um ciclo. Então, vamos supor, se uma onda tiver 4 metros de comprimento de onda e o período dela for de 2 segundos, essa onda se propaga a 2 metros por segundo. Bem simples. Tá? Então, se você quiser calcular a velocidade de uma onda, você pega o comprimento de onda e divide pelo período. Isso é uma equação de onda. Só que raramente a gente vê essa equação sendo escrita assim. Tá? Isso aqui é a equação da onda. O que a gente vê escrito? A gente tem que lembrar que a frequência é 1 dividido pelo período. Aí, olha só, como que os livros trazem para a gente. Vocês concordam que se eu escrever assim, eu não mudei nada? Lambda sobre t não é a mesma coisa que lambda vezes 1 sobre t? Lambda vezes 1 é lambda, vai ficar lambda sobre t, né? Agora, o que é 1 sobre t? É f. Então, v pode ser escrito como lambda vezes f. Vaca lambe farinha, né? Vim lamber ferida, Vitor lambe ferida. Tem umas frasinhas para lembrar. Isso também é uma equação da onda. Você pode escrever ela das duas formas. Mas o que significa isso? Que a velocidade de propagação de uma onda depende do comprimento de onda dela e da frequência. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a minha voz tem um comprimento de onda de 2 metros. E que, como a minha voz é um pouco grave, ela não é tão grave assim, mas um pouco grave. Ela tem 170 Hz de frequência. Então, eu posso vir aqui e falar que V é igual a lambda f, a velocidade de propagação da minha voz é 2 metros, vezes 170 Hz, ela se propaga a 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar. Tá? Então, o som sempre se propaga a 340 metros por segundo. No ar, a 20 graus Celsius, 1 atm de pressão, e assim por diante. Tá? Mas a gente considera como se fosse 340 metros por segundo. Então, a que a gente vai mais usar é essa mesmo. V é igual a lambda f. Lembrando que o lambda ele tem que ser escrito em metros, a frequência tem que ser escrita em hertz e a velocidade tem que ser escrita em metros por segundo, para você não errar. Ok? E detalhe, a velocidade de uma onda, ela depende do meio. Como assim? Ela só muda se o meio mudar. Então, suponha que uma onda eletromagnética, por exemplo, a luz do Sol, está vindo até a Terra. Tá? Então, aqui, ó, vou pegar aqui as corzinhas de novo. Mas aqui tá vou fazer o Sol aqui, quer ver? Eu quero... Aí vai ficar muito grande. Tá, aqui está o Sol. Aí o Sol emite os seus raios luminosos, né? A gente sabe que são ondas eletromagnéticas. E quando essas ondas eletromagnéticas estão caminhando no vácuo, elas possuem uma velocidade fixa.
Toda onda eletromagnética que caminha no vácuo caminha com 3 vezes 10 a 8 metros por segundo de velocidade. Essa é a velocidade da luz no vácuo. Inclusive, a gente reserva na física a letrinha C para representar esse valor. Agora, imagina que aqui está a Terra. Tá? Eu vou dar uma exagerada no tamanho da Terra, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tá? Bem exagerado. Tá? E a Terra possui uma atmosfera. Quando a luz do Sol entra na atmosfera terrestre, né, aqui é vácuo. Aqui é ar, atmosfera terrestre. Ela não muda a frequência, porque também ela não muda de cor, mas ela fica mais lenta. Tanto é que ela fica mais curtinha, o comprimento de onda dela diminui um pouco, tá? Ela passa a se mover com uma velocidade um pouco menor, de 2,9 vezes 10 a 8 metros por segundo. A velocidade depende do meio. No vácuo, ela anda com essa velocidade. No ar, ela anda com outra velocidade. Tá? Na água, ela vai andar com outra velocidade. E quando a velocidade diminui, olha só, o comprimento de onda pode ser a distância entre dois vales. Aqui está o lambda. O comprimento de onda dela no ar vai ser menorzinho, chamar de lambda'. Tá? Por que é menorzinho? Porque a velocidade diminuiu e o comprimento de onda também tem que diminuir. Mas por que a frequência não diminui? A frequência ela não muda, ela depende da fonte. A única maneira de você mudar a frequência de uma onda é mudando a fonte da onda. Depois que você emite uma onda, a frequência não muda nunca. Tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Então, galera, olha só. Deixa eu pegar aqui nossa apostilazinha aqui de sala. A gente vai dar um intervalozinho agora, o segundo intervalozinho nosso. E a gente vai brincar com os exercícios da apostila de sala, que estão aqui, ó. Cadê? Tá, a gente vai brincar com alguns exercícios de sala aqui, tá bom? Então, 8h23, 8h24, né, até a gente sair. 8h34 a gente volta para resolver alguns exercícios desse aqui e a gente fecha, tá bom? Não vou resolver todos, vou deixar alguns para vocês resolverem. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos lá tomar uma água, fazer uns alongamentos e aí a gente volta. Até daqui a pouco, gente. Então, vamos pegar primeiro esse aqui, ó, esse do Mackenzie, de São Paulo. Considere as seguintes afirmações. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Não se propagam. Elas são ondas que nascem na matéria e elas só se propagam onde houver matéria. As ondas eletromagnéticas se propagam somente no vácuo. Não. Elas se propagam até mesmo no vácuo. Não é somente no vácuo, tá bom? Então, elas se propagam em um tanto de material, no ar, na água, no vidro e também no vácuo, tá? Então, a segunda é falsa. A primeira é verdadeira. A terceira, a luz se propaga tanto no vácuo como em meios materiais, por isso é uma onda eletromecânica. Não, eletromecânica é o nome de um curso que deve ter lá no Mackenzie, que é uma faculdade particular tradicional lá de São Paulo. Não tem nada a ver com onda eletromagnética. A 2 nós vamos pular, que na próxima aula a gente vai ver a reflexão, tá bom? Agora, olha só, a 3. Se aumentarmos a frequência com que vibra uma onda num dado momento, ó, eu estou lá na fonte, aí a onda está oscilando assim, ó, tá? Um gerador de ondas está vibrando assim. Aí, de repente, eu aumento a frequência, ele passa a vibrar assim, mais rápido, tá bom? Então, vamos supor que eu estou balançando uma corda assim, aí eu passo a balançar a corda mais rápido.
Então, eu aumentei a frequência dela, já que frequência é a quantidade de vezes que eu repito uma ação por segundo. O que muda? O período dela aumenta? Uai, que eu saiba, o período é o inverso da frequência, né? Então, olha só. Se eu estou aqui e aumento a frequência, ó, a frequência é 1 dividido pelo período, ou o período é 1 dividido pela frequência. Ao aumentar a frequência, quando eu aumento o denominador de uma fração, o resultado dela diminui, né? Então, o período diminui. Então, o período não aumenta. A velocidade da onda diminui? Não, porque a velocidade depende do meio. Tá? Então, a velocidade depende do meio, não depende da frequência. Depende de onde a onda está se propagando, depende do meio. O período não se altera? Não, altera, porque eu aumentei a frequência, o período diminui. A velocidade da onda aumenta. Já falamos que a velocidade da onda depende do meio. E o comprimento da onda diminui. Ué, espera aí. Tá certo. Olha só. Presta atenção, por quê? Velocidade da onda também pode ser escrito como o comprimento de onda, né, sobre o período. Como a velocidade depende do meio, nesse caso, né, como a onda não falou que ela mudou de meio, é uma constante isso aqui, né? Se a onda estivesse propagando sempre no mesmo meio, é uma constante. Ao aumentar a frequência, o período diminui. Então, imagina que o comprimento de onda fosse 4 e que o período fosse 8. A velocidade daria meio, né? Ó, meio. Agora, imagina o seguinte. A velocidade tem que continuar dando meio. Se, em vez de 8, o período diminui para 6, vocês concordam que a velocidade, o comprimento de onda tem que passar de 4 para 3? Porque 3 sobre 6 é meio. Então, quando eu diminuo o denominador de uma fração e quero que o resultado continue o mesmo, eu tenho que diminuir também o numerador da fração. Então, sim, o comprimento da onda diminui. Ok? Tá tranquilo aí, gente? Beleza? Vou pegar essa aqui, ó. Uma onda periódica de período igual a 0,25 segundos, ó, esse é o período dela. Então, olha que legal. Se eu já sei que o período é 0,25 segundos, qual que é a frequência dela? É 1 sobre o período. Então, isso é igual a 1 sobre 0,25. 1 dividido por 0,25 é 4. Então, eu já sei que a frequência da onda é 4 Hz. Só de eu saber que o período é 0,25. Ela se propaga em uma corda conforme a figura abaixo. Olha só, a frequência da onda é 4. 4, 4. Então, eu já excluí a letra A, já excluí a letra C, já excluí a letra E. E o comprimento de onda? O comprimento de onda pode ser medido de um vale, olha um vale aqui, ó, até outro. Cada quadradinho tem 10 centímetros, então vamos contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 quadradinhos, cada quadradinho com 10 centímetros, eu tenho 80 centímetros de um vale a outro, ou seja, o comprimento de onda vale 80 centímetros e não 10. Letrinha D. Vamos conferir, então, a velocidade? Velocidade também pode ser calculada como? Deixa eu tirar minha fotinha daqui de novo, minha câmerazinha daqui, para vocês verem. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência.
Então, a velocidade é 80 centímetros, tá vendo? Vezes 4 Hz. Isso dá 320 centímetros por segundo, que é o que está aqui, letrinha C. Fácil, né? Ou não? Tranquilo. Se você souber identificar o comprimento de onda ali na figura, fica de boa, né? Tranquilo? Beleza. Essa aqui é fácil, né? Tomara que tenha sido fácil. Então, vamos pegar aqui mais uma, para a gente fechar e deixar as outras. Tem mais uma só ali embaixo para vocês tentarem fazer. Se quiser dar uma pesquisada aqui sobre reflexão de onda, também pode. Lembra, gente, de utilizar o nosso grupo lá de dúvidas, tá? O nosso grupo de dúvidas ou o próprio grupo da salinha para mandar questões que vocês não tenham entendido, tá bom? É até uma oportunidade de eu gravar resoluções, colocar no meu canal de YouTube, colocar no meu Instagram, igual eu fiz hoje. A menina tinha pedido uma questão do Enem lá, aproveitei para gravar e gerei conteúdo no meu canal, no meu Instagram, que realmente eu tenho preguiça de ficar pensando nos conteúdos. Então, vocês vão me ajudar aí a criar conteúdo. Tá? Que resolução de questão é uma coisa que a galera gosta, né? Que a galera comenta e tal, é bom fazer. Ó, agitando-se a extremidade de uma corda esticada na horizontal, vou aparecer de novo aqui, aí apareci. Produz-se uma sequência de ondas periódicas denominada trem de ondas. Tá? Um trem de ondas. Que trem é esse? Né? Um carro de ondas? Uma lancha de ondas? Trem de ondas em Minas não significa muita coisa. Né? Mas um trem de ondas é porque vai todo mundo junto. Tá? É uma sequência de ondas que se propaga com velocidade v constante, como mostra a figura. Considere a velocidade como 10 metros por segundo e a distância entre uma crista e um vale adjacentes. Cuidado! Vamos pegar aqui, ó. Vamos desenhar uma onda aqui e tentar desenhar ela bonitinha aqui, ó. Ai, Laika, que susto que você me deu. Shhh, quieta. Deita aí, anda. Deita aí. No que susto que me deu. Olha só. A distância entre uma crista e um vale adjacente vale 20 centímetros. Agora, isso aqui equivale a metade de uma onda, não é? Porque, olha só, se eu pegar a distância agora dessa crista até esse vale, como uma onda é sempre simétrica, tá? Se dessa crista até esse vale, horizontalmente falando, eu tenho 20 centímetros, desse vale até essa crista, eu tenho também 20 centímetros. Então, o comprimento de onda é 40 centímetros, certo? Então, ó, já sei que a velocidade vale 10 centímetros. Já sei, metros por segundo, desculpa. Metros por segundo. Já sei que o comprimento de onda vale 40 centímetros, que são 0,4 metros. Tomar cuidado, porque se a velocidade foi dada em metros por segundo, eu não vou trabalhar com um lambda em centímetros. Eu tenho que ter uma coerência nas unidades de medida. O período T de oscilação de um ponto na corda por onde passa o trem de ondas vale quanto? Uai, deixa eu usar aquela que nós aprendemos, né? Velocidade de propagação é comprimento de onda dividido pelo período. Então, a velocidade é 10 metros por segundo, o comprimento de onda é 0,4 e aqui está o meu período. Multiplica cruzado. 10t é igual a 0,4. Então, o t vai ser 0,4 dividido por 10. Ou seja, o período vai ser de 0,04 segundos. Certinho? Letrinha B de bola. Entenderam? Bacaninha? Ficou alguma dúvida, gente, que vocês queiram perguntar? Sintam-se à vontade. Ou não,
Tá de boa. Então, galera, na nossa próxima semana a gente continua o nosso papo e o spoiler da próxima aula é fenômenos ondulatórios. E tranquilo, entrei atrasado, então de qualquer forma eu vou ter que rever a aula. Sacanagem, né, Matheus? Mas você lembra dessa aula com o Igor, o ano passado, dando ela para você, né? Essa parte foi o Igor que trabalhou, tá bom? Então, inclusive, galera, se vocês souberem de alguém que está interessado aí em fazer uma salinha online intensiva, em agosto eu vou abrir uma turma, tá? E eu devo convidar o Igor de novo, que é um ex-aluno meu, hoje professor de física. Pessoa foi por dentadura, perdeu metade da aula. Como assim? O Matheus usa dentadura? Qual que é a zoação aí, Jamil? Então, ó, o semestre que vem, em agosto, eu vou montar uma turma intensiva. Se souber de alguma amiga, amigo aí, me indica, por favor, tá? Galera, até a próxima aula, então. Vamos manter contatos no nosso grupo lá. Um abraço para vocês. Vou mandar aqui o nosso mapa mental, para vocês terem uma noção, tá? Que tem, ó, mecânicas precisam de meio de propagação, eletromagnéticas não precisam de um meio de propagação. Aí tem unidimensional, raio laser, bidimensional, Wi-Fi. Tudo que a gente falou na aula de hoje está aqui nesse mapa mental. Vou colocar lá no material da aula para vocês, ok? Então, um abraço, galera. Até mais. Boa noite. Abur, você vai mandar todas as telas, né? Isso, eu sempre coloco lá no Classroom. As telas, Beleza. né? E a aula gravada. Tá bom? Obrigada. Tchau, galera. Boa noite, viu? Até mais.